Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Segurança do Trabalho, curso esse que faz parte da disciplina de Aspectos de Segurança e Felicidade. Estamos tratando da parte 1, que é a parte introdutória de Segurança do Trabalho, e especificamente essa aula traz o transporte de cargas especiais e cargas perigosas. Eu sou o professor Rafael Nilson Rodrigues, do IFSC Campus Florianópolis, e vou trazer para essa aula, trazer para vocês alguns aspectos de como a gente consegue identificar as placas, né, de transporte em que vão em veículos para transporte de cargas especiais e cargas perigosas. Tá? Você já deve ter visto placas desse tipo em transporte rodoviário, por exemplo, área urbana. Isso já deve ser muito comum para a grande maioria de vocês. E é muito importante que os caminhões ou carros menores que transportam esse tipo de material tenham essa identificação. Tá? Porque a quantidade de veículos que transportam esse tipo de substância ou esses tipos de substâncias é uma quantidade bastante grande. Bom, inicialmente o que eu apresento para vocês é que essas substâncias estão classificadas conforme um enquadramento em risco. Tá? Então são nove classes. Explosivos, gases, líquidos inflamáveis, sólidos inflamáveis, substâncias oxidantes e também peróxidos orgânicos, substâncias tóxicas e substâncias infectantes, material radioativo, substâncias corrosivas e ainda o nono, substâncias e artigos perigosos diversos, ou seja, o que não estiver enquadrado nos 8 anteriores. Então, o que temos aqui são uma placa em laranja e uma placa em vermelho. Tá? Você já deve, aqui eu tenho um exemplo que mostra a identificação em veículos, em caminhões ou em veículos menores. Não é o nosso objetivo nessa aula informar qual é o tamanho, qual é o setup dessas placas, qual é a posição nos caminhões e tal. Aqui daria uma outra disciplina só para isso, tá? Mas se vocês quiserem se aprofundar, é bem tranquilo, basta procurar sobre resoluções da ANTT, da Agência Nacional de Transporte Terrestre, ou em outras resoluções internacionais que combinam com a nossa, tá? Mas o que eu quero que vocês compreendam nessa aula é o seguinte: como que a gente consegue identificar os produtos e os riscos que essas placas nos informam, tá? Essa placa em laranja, vocês vão ver no transporte de cargas especiais e cargas perigosas, e tem dois números, né? Tem o número de cima com 2 ou mais algarismos e um número de baixo, tá? Com 4. Esse número de cima, ele mostra o número de risco. Isso quer dizer o seguinte, que esse número de cima vai informar para nós qual é o tipo de risco que aquela substância traz. Tá? Já esse número de baixo, que tem 4 algarismos, é o número ONU, é uma sequência numérica que a Organização das Nações Unidas estabeleceu para identificar as substâncias químicas. Então, cada substância química ou cada grupo de tipo de substância química tem um número diferente, tá? Essa placa de baixo, chamada pictograma, nos ajuda a entender mais o risco associado àquela substância. Então, é uma informação que está bastante casada com essa aqui de cima, número de risco, tá? Vamos primeiro ver um pouco mais sobre essa placa laranja e mais ao final sobre essas placas que podem ser vermelhas ou de outras cores em função da classe de risco. Bom, nessa placa laranja a gente tem 12 algarismos então, tá? O primeiro número sempre será associado ao que eu chamo aqui de coluna A, tá? O segundo e demais números, ou ainda a letra X, se houver, serão associados à coluna B, que são riscos adicionais àqueles da coluna A. Então vejamos, o que a coluna A traz? Então pode ser do número 2 ao número 9. Número 2, então, gás, líquido inflamável, sólido inflamável, substância oxidante, substância tóxica, substância radioativa, ainda corrosiva e as perigosas diversas, né? Então 9 é os casos diversos. Sempre haverá 2 ou mais números, tá? E esse segundo número é para complementar o primeiro, se a necessidade do terceiro, assim por diante, tá? O que pode ter aqui? Então, X quer dizer que não pode ser molhado, ou seja, a substância tem uma reação adversa, perigosa, se for molhada. 0 quer dizer ausência de risco adicional. O que isso quer dizer? Que o primeiro algarismo, que seria da coluna A, já traduz suficientemente bem o risco que ali tem. Tá? Mas pode ser além do x do 0, de 1 até 9.
explosivo, emana gás, inflamável, fundido, oxidante, tóxico, radioativo, corrosivo e produto sujeito a uma reação violenta. Tá? Então aqui nós temos um exemplo, X423. Tá? Então, quando houver a letra, ela virá à esquerda, tá? Mas a letra é associada à coluna B, quer dizer que não pode ser molhada, que haverá uma reação perigosa se em contato com água. Bom, 423. Como eu disse antes, o primeiro número é sempre a coluna A, os demais coluna B. Então, eu coloquei aqui em verde coluna B, vermelho coluna A. Tá? 4 é um sólido inflamável. 2, ele emana gás no vazamento. Tá? Ele emana gás. E o 3 é inflamável. É uma substância bastante importante. Se vocês encontrarem uma placa desse tipo, recomendo que se afaste bastante. Né? Em condições de perigo, vocês vão saber identificar o que significa e comunicar a bombeiros ou autoridade local que lide com um acidente com substâncias químicas. Tá? Bom, avançando, então nós temos aqui, eu trago para vocês uma observação lá da resolução 420 da NTT, que trata desses códigos e tal. Tá? Na verdade, a gente está utilizando as recomendações da ONU. Mas eu destaco para vocês o seguinte. Tá? Eu já deixei o item aqui da resolução, se vocês quiserem identificar melhor, tá? Quiserem olhar, baixar essa resolução e verificar com um pouco mais de calma. Recomendo a leitura. Tá? Bom, a repetição de um número indica, no geral, o aumento da intensidade daquele risco. Então, por exemplo, 33 aqui. Ó. 3 é inflamável. Podemos voltar aqui no slide e verificar que 3, por exemplo, é um líquido inflamável e depois é inflamável. Quer dizer, inflamável com inflamável é como se fosse inflamável ao quadrado, quer dizer que é muito inflamável. Tá? Segunda observação, quando o risco associado a uma substância puder ser adequadamente indicado pelo primeiro algarismo, quer dizer que quando o primeiro número da coluna A for suficiente para classificar aquele risco, para indicar aquele risco, o segundo será seguido por 0, porque sempre tem pelo menos 2 números. Então está aqui, ó, na coluna B, 0, ausência de risco adicional, quer dizer que o primeiro número já expressa suficientemente bem o risco. E a terceira observação é o seguinte, como não é possível tratar 100% dos riscos com alguns números, aqui há algumas exceções que eu gostaria que vocês prestassem atenção, tá? Então, as combinações de algarismos a seguir têm, entretanto, né, dentro do contexto que a norma estava trazendo aqui, um significado especial. Então, 22, 323, 333, assim por diante, tá? Então, por exemplo, 333, né? 33, líquido altamente inflamável. Então, inflamável, inflamável. Mas o 333 é líquido pirofórico. Então, é uma combinação especial que dá um significado para classificar esse líquido pirofórico, tá? Ou ainda X333, então líquido pirofórico, mas que tem o X, que significa que reage perigosamente com água. Destaco aqui também o 606, tá? Então, o 60 seria a substância tóxica, né? Então, 6, substância tóxica, e o 0 quer dizer que é ausência de risco adicional. Então, o primeiro 6 já traduz suficientemente o que é o risco. O 66 seria substância altamente tóxica. Então, 2 vezes tóxica, né? 6, 6. Mas para diferenciar da substância infectante, então criou-se essa sequência especial de 606. Então, quer dizer que é substância infectante. Tá? E assim por diante, tá? Assim como os demais números que estão aqui, número de risco que está aqui, vocês podem procurar depois com mais calma. Tá? Bom, eu deixo aqui, e vocês podem printar, depois pausar esse vídeo, eu deixo a sequência, né, completa, ou quase completa, desses números de risco. Tá? Então, 0 gás inerte, por exemplo, 22 gás refrigerado, 223 é um gás inflamável refrigerado e assim por diante, tá? Então nós temos a situação, por exemplo, que eu estava destacando agora há pouco, o 33 e o 333, né? Continuando aqui, 4, 5, 5, 5, por exemplo, o 5 é oxidante, então 5, 5, produto muito oxidante, né? 5, 5, 6, produto muito oxidante e tóxico, né? Então, produto 2 vezes 5, né? 5, oxidante, oxidante e tóxico, tá? O 60, aqui não está o 606, então são as classificações de produtos especiais, então já estão dito ali no quadramento anterior e na resolução que eu citei.
tá? E assim por diante, 6, 7, 8, 9, tá? Mas essa sequência de número de risco é bastante fácil de vocês encontrarem na internet, um guia um pouco mais bem, visualmente melhor de vocês estudarem do que esse que eu estou mostrando aqui. Antes de eu falar dessa tabela, então deixa eu voltar aqui e mostrar para vocês. Aqui então é o número de risco que a gente viu agora há pouco e vou falar do número ONU, tá? Esse número ONU então é o número associado a cada substância química ou a cada grupo muito particular de substância. Então, tá? Aqui eu dou só uma pincelada, um exemplo das substâncias. Então, por exemplo, substâncias bastante conhecidas, 1203, gasolina. Então, vocês veem que pode ter uma variação aqui, gasolina automotiva ou gasolina de avião. Tá? 1202, chamado de gasóleo ou óleo combustível, diesel também, classificado dentro do 1202. Né? E assim por diante, várias substâncias. 1759, ácido oxálico ou ácido peracético, bastante utilizado na indústria, né? A indústria alimentícia tem um pouco disso. Ácido fosfórico, 1805. E assim por diante. Essa lista é bastante grande, existem muitas substâncias químicas perigosas que são transportadas. E eu recomendo fortemente que você leia com muita calma, releia e estude esses números, essas tabelas, tá? E procure gravar aquelas substâncias que você acredita que são as mais importantes. Então aqui eu deixo uma suma e alguns exemplos. Eu deixei aqui não é uma propaganda, mas é que eu gosto muito desse aplicativo da Proquímica, tá? Então esse aplicativo é muito prático de utilizar e você coloca o número de risco ou o número ONU, você geralmente usa com o número ONU e já apresenta qual é a substância e qual é o número de risco associado. Bastante interessante de usar, tá? Então, alguns exemplos aqui. Então, 1203 gasolina, vocês vão encontrar variações de 30 e 33, eu acho que a 33 é mais pertinente, tá? Alguns erros podem acontecer. 1202, óleo diesel, por exemplo. O óleo diesel ele não é tão inflamável quanto é a gasolina. O óleo diesel, para ele entrar em ignição, é um pouquinho mais, tem que ter uma condição de temperatura mais alta, por exemplo. Então, essa é uma diferença de 30 para 33. 1075, por exemplo, é GLP. 2900, substância infectante. E assim por diante, tá? Então, eu vou deixar aqui como exercício para vocês identificarem todas essas placas me dizendo qual é a substância aqui envolvida e que risco associado a essa substância nos traz, tá? Então, quando vocês encontrarem um caminhão, por exemplo, aqui embaixo aqui é só um exemplo, né? Um exemplo só para ilustrar o que eu estou dizendo. Vocês vão saber identificar, então, que substância é aquela, né? Com o número ONU, com os 4 números que ali tem, e que risco aquela substância nos traz. Ou quais riscos aquela substância nos traz. Certo? Bom, aí vem o pictograma, que é aquela segunda placa, digamos assim, que está na posição diagonal, né? Que vai em complementar lá no caminhão. Tá? Então essa placa nos ajuda a fortalecer a informação de risco. Tá? Então dentro das classes de risco tem aqui algumas subclasses que eu não vou, eu não vou entrar muito em detalhe, mas eu vou me associar mais à classe e às cores. Classe 1, explosivos. Então placas amarelas, vocês vão ver que tem o número 1 aqui embaixo e pode ter o símbolo aqui de explosão ou alguns outros números por uma subcategoria, que eu não vou entrar em detalhe agora, não é nosso objetivo nessa aula. Classe 2, gases. Então, gases inflamáveis, né? Então, placa em vermelho ou em vermelho com branco, tem o número 2 e tem a chama. Cuidado para não confundir com a placa dos líquidos inflamáveis. Então, o desenho da chama é o mesmo, mas o número muda. 2 gases, 3 inflamáveis. Tá? Aqui ainda pode ser gases não inflamáveis e não tóxicos. Então, tem essa plaquinha verde aqui, tá? Ou gases que não são inflamáveis, mas são tóxicos. Então, tem o número 2 para gases, tá? A placa é branca, mas tem a simbologia aqui de produto tóxico, tá? Produto que leva à morte. Tá? Como eu falei antes, então, já líquidos inflamáveis, tá? Então, tem o número 3, a cor vermelha também. 4, sólidos.
Então, sólidos inflamáveis, vocês vão encontrar, né, a metade da área em vermelho com a metade em branca, tem o número 4 e também a chama, identificando inflamável. Substância sujeita a combustão espontânea, vai ter esse outro formato aqui. E substâncias que em contato com a água emitem gases inflamáveis. Então você vai criar uma condição de inflamabilidade sem contato com a água. Então é curioso porque a placa está em azul, né, associada à cor da água, mas tem o desenho da chama. Tá? Então é um sólido, mas que em contato com a água vai emanar gás inflamável. Tá? Então, continuando, substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos, então também o uso da cor amarela aqui para diferenciar o peróxido orgânico da substância oxidante. A primeira aqui vai toda em amarelo e a segunda utiliza também a cor vermelha. Né? Substâncias tóxicas e substâncias infecciosas, Então, as tóxicas têm esse símbolo aqui, semelhante ao gás que eu mostrei no slide anterior. E material infectante tem esse símbolo em particular também, tá? Materiais radioativos têm esse símbolo típico que muitos já conhecem, né? É classificado pelo número 7, eu não vou entrar em detalhe na subclassificação. E por último, produto corrosivo, bastante comum de se encontrar em rodovias e caminhões, áreas urbanas também. Então tem o número 8, tá? Produtos corrosivos. E aí a simbologia aqui sugerida é essa, com um desenho industrial, mas pode ter desenhos semelhantes, não necessariamente a esse, tá? E classe 9, aí sim, finalizando, substâncias perigosas diversas, tá? Então, como são diversas, então tem o número 9, com a placa, digamos assim, um pouco mais genérica, tá? Então a gente olha pelo número 9, que é o mais fácil da gente identificar. Espero que todos tenham entendido bem o conteúdo de transporte de cargas especiais e perigosas. O nosso objetivo é bastante singelo aqui, é fazer vocês entenderem essa informação que vão em placas de caminhões e veículos que transportem cargas perigosas, cargas especiais. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, podem entrar em contato comigo via o nosso sistema acadêmico SIGA. Ou se você já estiver fora da disciplina ou não for um aluno do IFSC, que não tem nenhum problema, basta me escrever pelo e-mail que eu vou ter prazer em tentar buscar a solução da sua dúvida. A todos muito obrigado e até a próxima aula.